Olá! Getúlio Vargas foi o presidente que governou o país por mais tempo. O primeiro governo durou 15 anos e passou por diversas fases. No segundo, eleito por voto direto, Getúlio foi presidente por 3 anos e meio até se suicidar. É esse período da história do Brasil que vamos apresentar nesta edição do Acontece no Rio especial sobre Getúlio Vargas. Na primeira reportagem, você vai fazer uma viagem no tempo com os objetos e os registros que guardam a memória do político que marcou o Brasil. 24 de agosto de 1954, há exatamente 60 anos, o então presidente Getúlio Vargas deu um tiro no peito usando essa arma. Ele saiu da vida e entrou para a história, assim como escreveu na sua carta de despedida. Getúlio Vargas passou 31 dos 45 anos de sua vida pública no Rio de Janeiro, então capital da República. 2 instituições na cidade contam a história do político. O Memorial Getúlio Vargas, que completa 10 anos, apresenta uma exposição permanente sobre o político e suas diversas atividades. O memorial, na verdade, ele é, além de uma homenagem ao grande estadista, um espaço também que foi criado para discutir com a população do Rio de Janeiro todo esse período e sua influência nos dias de hoje. A instituição preparou uma programação especial para comemorar sua primeira década e lembrar os 60 anos da morte de Getúlio. Estamos realmente com uma programação dedicada especialmente à cidade e ao período de Getúlio. Já o Museu da República, no Palácio do Catete, é o local que o político residiu. Uma exposição permanente mostra, além de objetos pessoais, a história da política no Brasil durante os 19 anos que Vargas comandou o país. Getúlio veio de São Borja, fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, em 1923. Chegou pela primeira vez ao Rio como deputado federal. A cidade vivia um momento efervescente, com episódios como a revolta do Forte de Copacabana. Getúlio ajudou a derrubar a República Velha e se lançou como candidato à presidência da República. Perdeu a eleição, mas voltou à cidade à frente de tropas gaúchas. Recebido com entusiasmo pela população, Getúlio Vargas veio direto para aqui, para o Palácio do Catete. A Revolução de 30 representou o mais importante acontecimento político do país depois da independência. O período do governo provisório foi agitado em todo o país. Foram realizadas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte e, pela primeira vez na história do país, as mulheres puderam votar. Getúlio Vargas foi eleito presidente da República pela Constituinte em 1934. A constitucionalização não produziu tranquilidade. A radicalização política culminou com as revoltas militares de 1935. Vargas, com apoio das Forças Armadas, fechou o Congresso, outorgou uma nova Constituição e implantou a ditadura do Estado Novo. Mas Getúlio não estava dormindo. A Constituição de 37, que criou o Estado Novo, tinha caráter centralizador e autoritário. Vamos ter aqui em 37 a questão do advento do Estado Novo, que vem a ser um golpe que Vargas ele vai dar apoiado pelos setores militares, na qual o Congresso Nacional é fechado, Câmara, Senado, e, na realidade, vai haver uma centralização desse poder, centralização na mão do presidente. Ele destitui os governadores, ele coloca os interventores, são pessoas de sua confiança, e que vão governar esses estados, e os militares vão dar todo o suporte para Vargas. Durante os 15 anos do primeiro governo de Getúlio Vargas, o Rio de Janeiro passou por reformas urbanas. O centro da cidade foi rasgado por uma grande avenida, a Presidente Vargas. Getúlio também investiu em grandes obras, como a construção de edifícios públicos, do aeroporto Santos Dumont e do símbolo da cidade, o Cristo Redentor. No campo social, Getúlio criou o salário mínimo e consolidou as leis trabalhistas. O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, aderiu aos aliados contra o nazifascismo. O rádio era o principal canal de comunicação do presidente com o povo. Ele vai pegar o rádio para difundir como a propaganda das realizações governamentais. E ele vai criar o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai ser o órgão que vai difundir pelo país inteiro as realizações, os projetos, a questão da integração nacional. Diante das pressões pela democratização, concordou que se preparasse uma eleição presidencial. Surgiu, então,
um movimento popular pregando a permanência de Getúlio Vargas, o Queremos Getúlio. Em 1945, Getúlio foi destituído do poder por um golpe militar. Era o fim da era Vargas, mas não o fim de Getúlio, que retornou como presidente em 51, eleito por voto popular. Como Getúlio gostava de dizer, ele voltou nos braços do povo. Mas quando Getúlio retornou como presidente, encontrou um Brasil diferente e muita resistência por parte da imprensa e de alguns setores da sociedade. O atentado da Toneleiros precipitou o pedido de impeachment e a renúncia de Getúlio. No dia 23 de agosto, chefes militares lhe deram um ultimato. Na madrugada do dia 24, em reunião realizada no Palácio do Catete, o presidente aceitou licenciar-se, mas os militares exigiram o afastamento definitivo. Getúlio Vargas preferiu dar um tiro no peito. A comoção dos brasileiros que acompanharam o enterro do Palácio do Catete até o aeroporto Santos Dumont provou que Getúlio já tinha ocupado um lugar no coração do povo e na história do Brasil. Quando ele morre, em 1954, ele deixa um país com uma legislação trabalhista, que é uma das mais adiantadas do mundo até hoje, e muitas empresas e uma estrutura nova, empresarial, que começa com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, Aço, a Vale do Rio Doce, a extração de minério, a Petrobras, né, petróleo. Então você tem aço, minério, petróleo, eletricidade, fomento, capital para criar uma nova estrutura industrial no Brasil. O jornalista Luiz Lobo era repórter da Tribuna da Imprensa e acompanhava o presidente Getúlio Vargas diariamente. No comentário do jornalista, você vai saber como os fatos se desenrolaram até o suicídio de Getúlio. Getúlio Vargas começou a morrer no dia 5 de agosto de 1954, quando Carlos Lacerda foi fazer um comício no Colégio São José, na rua Barão de Mesquita. À saída, o major Rubens Vaz me dispensou de ir com o Carlos até em casa, informando que ia acompanhá-lo. E ainda perguntou quem teria coragem de atirar em mim ou em atirar no Carlos, que está acompanhado por um oficial da aeronáutica. O atentado foi na porta da casa do Carlos Lacerda, na rua Toneleiros. Ele levou um tiro no pé e foi atendido no pronto-socorro, mas os documentos a respeito desse atendimento desapareceram. O Major Vaz morreu atingido 2 vezes. Por que o assassino atirou primeiro em Vaz? A explicação é do deputado Tenório Cavalcante, muito experimentado nesses assuntos. Disse ele, é assim mesmo que se faz. Primeiro a gente atira no guarda-costas. No dia 7, oficiais da aeronáutica assumiram a investigação do crime da rua Toneleiros e acusaram Climério Euríclides de Oliveira, da guarda pessoal do presidente Getúlio Vargas, pelo atentado. No dia 8, Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Getúlio, confessa ter sido mandante do crime, livrando de culpa o irmão do presidente, Beijo Vargas, e o filho de Getúlio, Lutero, apontados como mandantes pela Tribuna da Imprensa. No dia 9, Getúlio dissolve a guarda pessoal e manda prender Gregório, apelidado de Anjo Negro. No dia 10, uma reunião no Clube da Aeronáutica pede a renúncia de Getúlio Vargas. Chefes das Forças Armadas tentam convencer o ministro da Guerra, Zenóbio da Costa, a sugerir a renúncia a Getúlio. No dia 12 é instalado um inquérito policial militar sobre o atentado da rua Toneleiros. A missa de 7º dia do Major Rubens Vaz atrai uma multidão que pede a renúncia de Getúlio. O brigadeiro Eduardo Gomes anuncia na missa que esse crime não ficará impune. No dia 13, João Alcino do Nascimento confessa a militares no Galeão que matou Rubens Vaz. Lutero Vargas nega envolvimento com o crime,
depondo no Galeão. No dia 14, a Assembleia no Clube Militar exige a renúncia de Getúlio. No dia 17, Gregório Fortunado é conduzido preso ao Galeão. No dia 21, o vice Café Filho sugere a Getúlio a renúncia dos dois e a posse de Carlos Luz para acabar com a crise. Getúlio recusa. 19 recebe um manifesto de oficiais generais exigindo a renúncia de Getúlio. O Exército entra de prontidão, Marinha e Aeronáutica ficam em alerta. No dia 23, Café Filho discursa no Senado, rompendo com Vargas. No dia 24, Zenóbio da Costa e Mascarenhas de Moraes, que é o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, informam a Getúlio que as Forças Armadas exigem a sua renúncia. Getúlio recusa e anuncia que pedirá uma licença de 40 ou 60 dias. Às 3 horas da madrugada, começa a reunião com todos os ministros, menos Vicente Raul, do exterior, que está em São Paulo e não conseguiu viajar. O ministro Oswaldo Aranha faz a defesa do presidente. Participam também da reunião e votam contra a renúncia os filhos do presidente, Lutero Manuel e Alzira, e o marido dela, Hernani do Amaral Peixoto. Também participam o ex-ministro Danton Coelho, mais um voto contra a renúncia. Encerrando a reunião, Getúlio declara que ela não foi conclusiva e determina aos ministros militares que mantenham a ordem pública e anuncia que vai pedir a licença. São 4h45 da madrugada. Getúlio sai da sala transtornado e comenta com seu ajudante de ordens, Major Dickens, que foi traído. Está despenteado, com o colarinho aberto e a gravata afrouxada, o que não é de seu feitio. Curiosamente, era assim que a chargista da tribuna da imprensa, Hilde Weber, fazia o Getúlio. Sempre despenteado, sempre com a gravata frouxa, a camisa aberta, sempre mal cuidado, o que não era de maneira nenhuma a maneira de ser do Getúlio. Eu disse isso a Hilde, e Hilde disse, mas é assim que eu o vejo. Quando eu o vi saindo da reunião, ele estava, que era a imagem da charge da Hilde Weber. Às 7 da manhã, Benjamin Vargas chega com a notícia de que está convocado a depor no Galeão, interrompendo uma reunião em que Getúlio discutia os termos do seu discurso, pedindo a licença por 40 dias. Getúlio encerra a reunião e impede Beijo de depor, e sobe para o quarto. Às 8h30 da manhã, Getúlio morre em sua cama com um tiro no peito. Matou-se. Deixa sobre a mesinha de cabeceira sua carta-testamento. Uma cópia fica em seu cofre. Outra é entregue a Jango Goulart durante a reunião dos ministros e o Jango o designa como seu herdeiro político, mandando que ele vá imediatamente para o Rio Grande do Sul. A tribuna da imprensa, o Globo e a Rede Globo são apedrejados. Militares ocupam pontos estratégicos no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Porto Alegre. Assim termina o presidente Getúlio Vargas, morto e provocando uma multidão que vem para as ruas chorar a sua morte. O cinema, o futebol, o dia a dia do Rio de Janeiro na era Vargas. Veja como a cidade evoluiu durante aquele período. O cenário cultural brasileiro durante a era Vargas foi marcado por uma rica variedade de manifestações e novidades nunca antes experimentadas em nossa história. A cultura foi entendida como suporte da política e, nessa perspectiva, cultura, política e propaganda se mesclaram. O rádio era o principal veículo de comunicação. Músicas, programas de auditório, novelas e noticiários eram os destaques. Um muito popular na época e que existe até hoje era A Hora do Brasil, que atualmente se chama A Voz do Brasil. Reúnem-se no Palácio do Catete os ministros de Estado e outras altas autoridades do país para ouvirem a palavra do presidente Getúlio Vargas, que faz um histórico de seu governo e de seus planos para o progresso da economia e da defesa nacional.
A literatura descobriu um Brasil que não era apenas o dos estados mais desenvolvidos. Nasce a literatura que era chamada de regionalista. O governo do Getúlio criou o patrocínio cultural por parte do Estado. Os diferentes campos artísticos eram organizados e regulamentados, como tudo no Estado Novo. Foi uma época de muito nacionalismo e da construção de uma cultura brasileira. No cinema, por exemplo, foi nesse período que Getúlio decretou a lei de obrigatoriedade da exibição de filmes nacionais. Já o futebol, que não era o esporte mais popular da cidade nem do país, se consagrou como uma diversão familiar, passando do caráter amador para o profissional. No Rio de Janeiro, até a construção do Maracanã em 1950, o maior estádio era o de São Januário, que foi também o teatro dos comícios de Vargas. O governo Vargas limitou a liberdade dos artistas na época com a criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Mais do que isso, Getúlio descobriu o poder da comunicação de massa e, além de proibir as críticas, investiu em propagandas que falassem bem do seu governo. Um bom exemplo é a música Bonde de São Januário. Ele mandou alterar trechos da marchinha que valorizavam o malandro para destacar o trabalhador. Quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre a trajetória de Getúlio Vargas numa entrevista com um especialista no assunto. Para falar sobre Getúlio Vargas, nada melhor do que conversar com o jornalista e escritor José Augusto Ribeiro, que escreveu essa vasta biografia sobre Getúlio e que compreende mais de 70 anos da história do país. José, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gabi. Em que consistem os livros e como é que você dividiu essa biografia? Muita gente se assusta e é assustador mesmo, que são 3 volumes, um total de 1.500 páginas. Mas o que eu procuro contar em 3 volumes foi contado originalmente, há muitos anos, pelo Hélio Silva, grande jornalista, grande historiador, grande médico, em 16 volumes. Quer dizer, caímos de 16 para 3. Então, no primeiro volume, eu procuro contar a história da Revolução de 30, que foi um dos acontecimentos mais importantes da história do Brasil. O segundo volume é sobre os 2 governos de Getúlio Vargas. E o terceiro volume, que é um pouco menor, é sobre a crise de agosto de 1954, que está fazendo 60 anos agora e que teve como desfecho o suicídio do presidente, suicídio que não foi um ato de fuga nem de covardia. Ele sabia que ia estourar uma guerra civil e ele achava que um líder político, quando acontece isso, ele tem que sacrificar a própria vida para poupar a vida de outros. Então o senhor acha que foi um caso pensado? Ele suicidou para manter a política dele? Não, para evitar a guerra. Ele evitou a guerra civil, ele garantiu as eleições de 54, a eleição do presidente Juscelino em 55, e ele garantiu a preservação das realizações dele, desde a legislação trabalhista, que vinha de 1930, até a Petrobras, que, na verdade, começou a funcionar dias antes do suicídio dele e que, a meu ver, e por depoimentos que eu tive a oportunidade de colher, foi a grande causa da crise em que tentaram derrubá-lo com um golpe de Estado. E qual foi o peso do atentado da Toneleiros no suicídio de Getúlio? Aproveitaram o atentado, né? E até muita gente que diz que, se não houvesse o atentado, teriam inventado um outro pretexto. O próprio Getúlio sabia que iam tentar alguma coisa naquele momento, porque a Petrobras tinha começado a funcionar. E hoje a gente não sabe disso. A Petrobras nos deu o pré-sal, que é essa maravilha que vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, mas quando houve a crise de agosto, o Getúlio era muito atacado pelas 2 únicas televisões que existiam no Brasil, uma no Rio, outra em São Paulo, e que eram de propriedade do Assis Chateaubriand, o grande empresário de mídia da época. Aí um auxiliar do Getúlio, o general Ernesto, o futuro general Mozart Ornelis, era amigo de muitos anos do Chateaubriand e foi falar com ele
e disse: Chateaubriand, por que essa campanha de tanto ódio, tanto rancor, tanta violência contra o Getúlio? Aí o Chateaubriand e o Carlos Lacerda falaram toda a noite nas cervejas do Chateaubriand, nas rádios, nos jornais, nas revistas, e pedindo a renúncia do Getúlio ou a deposição do Getúlio. Nunca se fez uma campanha tão violenta quanto aquela. Bom, aí o general Mozart Ornelas disse: mas Chateaubriand, por que essa violência contra o Getúlio? Aí o Chateaubriand respondeu, e isso, olha aqui, isso está documentado, não é invenção minha, isso me foi contado pelo filho do general Mozart, o senador Francisco Dornelles, que está aí, vivo, ativo, atuante. Então, o senador Dornelles me contou isso, que ele ouviu do pai dele. O general Mozart perguntou ao Chateaubriand: por que esse ódio, essa violência contra o Getúlio? Aí o Chateaubriand disse o seguinte: disse, Mozart, eu adoro o presidente Getúlio, eu tenho a maior admiração pelo presidente Getúlio. É só ele desistir da Petrobras e eu tiro a televisão do Carlos Lacerda e dos outros inimigos dele e ponho a televisão à disposição dele e de quem ele indicar para defender o governo. Então, a Petrobras, eu acho que a criação da Petrobras foi o foco daquela crise. Quer dizer, o atentado contra o Carlos Lacerda, a morte do Major Vaz, serviram de combustível para alimentar aquele incêndio. Mas, se não tivesse havido aquilo, haveria tentativa de derrubar o Getúlio da mesma maneira, e da mesma maneira ele recorreria ao suicídio, ao ato heróico do suicídio, para evitar uma guerra civil em que iam morrer muitos jovens brasileiros. Olha, eu tinha 16 anos na época, eu acho que eu podia estar nisso. Ele preservou as realizações dele, preservou a Petrobras, e agora, 60 anos depois, a Petrobras nos dá essa maravilha que é o pré-sal. Obrigada, José, pela sua entrevista e por nos proporcionar aprender um pouco mais sobre Getúlio. É com você, Ingrid. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!